Corinthians negocia com Roger Guedes, já pensando em uma futura venda do Yuri Alberto a 180 milhões de reais, fiel. Informações quentinhas para você aqui nesta tarde que vou trazer agora. As informações que eu tenho são as mesmas que eu passei para vocês. O Ramon Dias vai continuar no Corinthians, porém ele tem uma proposta da seleção da Arábia. E lá os caras, por Coronado, pode sair do Corinthians em 2025? Fala, nação corintiana! Boa tarde para vocês, corintianeiros, chegando aqui com um caminhão recheado de informações para vocês. Vamos falar muito sobre o mercado da bola, tá? Gostaria de pedir humildemente para você não se esquecer em deixar o gostinho aí pra gente, o famoso joinha, o like, tá, fiel? Para ajudar esta plataforma e espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá? Quero pedir humildemente também para você se inscrever. Venha fazer parte desta família. Já passamos dos 33 mil inscritos nesse canal. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, tá? Então chega de enrolação, já vamos falar de Corinthians. Lembrando que amanhã também teremos a segunda live do canal do Corintianeiro. Amanhã eu informo o horário certinho para vocês, combinado? Então vamos sim agora falar do nosso timão, nosso poderoso Coringão, rumo a Libertadores. E por falar em classificação, já vou pegar o gancho aqui do Ramon Dias, tá, fiel? As informações que eu tenho são as mesmas, nada mudou, tá? Hoje o Corinthians quer a permanência do Ramon Dias. Seria totalmente antiético da parte do Corinthians dispensar o Ramon Dias depois de pegar o time na segunda divisão, o time andando sem pré-temporada, sem nada, chegou, pegou o time e hoje é 10º colocado do Campeonato Brasileiro e está próximo de uma classificação da Sul-Americana. Sul-Americana já é evidente que o Corinthians está classificado, tá, fiel? Mas tem a chance do Corinthians se classificar para uma pré-Libertadores da América, tá, fiel? Principalmente que o Corinthians pega o Cruzeiro e o Vasco dentro de casa, lembrando que o Cruzeiro vem para a Neoquímica Arena com um time totalmente reserva, porque fará a final contra o Racing na Sul-Americana, tá, fiel? E depois a gente pega o Vasco dentro de casa, onde o Corinthians também é favorito. Depois a gente pega o Criciúma fora de casa, que também é muito favorito, tá, fiel? Então, de 5 jogos, o Corinthians tem 3 jogos dentro da sua casa, dentro da Neoquímica Arena. É possível chegar lá e é com esse pensamento que o Corinthians firma a permanência de Ramon Dias no Corinthians para 2025. Porém, fiel, a questão ela é o seguinte: o Ramon Dias, ele tem tá em stand-by uma pré-proposta para o Ramon Dias comandar a seleção da Arábia. Lembrando que os árabes procuraram o Ramon Dias e o treinador Tite, que já disse não. Tite também que está em stand-by esperando alguma decisão do Corinthians, tá? Acredito que uma proposta para o Tite hoje convenceria o treinador a vir treinar o timão. Só que o Corinthians não quer contratar o Tite e nem o Luiz Castro pedindo 3 milhões de reais. O Corinthians acha fora do seu orçamento contratar uma comissão técnica a esses valores absurdos. E venhamos e convenhamos, o Luiz Castro não é nenhum Jorge Jesus, tá? Então ele não vale 3 milhões de reais, apesar do corintianeiro aqui preferir o Luiz Castro como treinador, mas não a 3 milhões de reais, ele não vale esse valor. Aí eu prefiro que o Corinthians dê continuidade ao trabalho do Ramon Dias, porque ele merece e porque nós não somos o Flamengo, tá? Quem é ingrato, quem é persona não grata é o Flamengo, tá, fiel? Que o Dorival foi campeão aí e mesmo assim eles dispensaram o Dorival e contrataram o Vitor Pereira, porque o Corinthians foi campeão também. E só de não cair para a segunda divisão é um baita título, porque se o Corinthians caia, eu não preciso passar para vocês aqui ou repassar os terrores que poderiam acontecer conosco financeiramente, em que caía direitos de transmissão de TV lá embaixo, ia cair também patrocínio, tudo vem abaixo, tudo que é de questão financeira vem abaixo, rescisão do contrato do Memphis, está no contrato, está na cláusula, se o Corinthians caísse para a segunda divisão, automaticamente Memphis Depay teria o seu contrato rescindido, então as verbas que ele traz para o Corinthians também iam deixar de entrar. Então tem muitas coisas negativas que iriam acontecer com o Corinthians caso ele caísse para a segunda divisão, tá, fiel? Então o Ramon Dias, ele tem muito mérito nessa questão e a gente seria ingrato sim, na minha opinião, em dispensar o Ramon Dias, que hoje briga por Libertadores da América no Corinthians, tá, fiel? Mas se o Luiz Castro faz uma pedida a menos, tá? Se o Luiz Castro lá pede 2 milhões, 2 milhões e 300, acredito que ele seria o treinador do Corinthians e acho ele muito mais capacitado
do que o Ramon Dias. Só que perante tudo que está acontecendo, a ressurgência do Corinthians no Brasileiro, um time que estava na segunda divisão e hoje sonha com Libertadores da América, obviamente que essa informação ela vem ao calhar, tá, fiel? Informação que chegou no canal. Este canal foi o primeiro canal a cravar a permanência de Ramon Dias no Corinthians, tá? E vocês são prova disso. E detalhe importante, só para complementar a informação, o Ramon Dias, ele tem uma proposta da Arábia Saudita, fiel, para comandar a seleção da Arábia, tá? Pode ser também que quando acaba o Brasileiro, por questões financeiras, por vias financeiras, ele pode deixar o Corinthians também e pegar todos nós aqui de surpresa, tá? Porque os árabes a gente sabe que eles costumam pagar e pagar muito, mas muito bem alto, bem diferente do futebol do Brasil, tá? Então vamos ter que esperar acabar o Brasileiro para ver a decisão do Ramon Dias. E que se isso acontecer, seria um tapa na cara do Corinthians, né? Por isso que o Corinthians seria o certo, então, já que tem uma proposta da Arábia, chamar o Ramon Dias em uma reunião e falar, olha, a gente vai continuar com você, mas como que tá essa proposta da Arábia? Você pelo menos cogita em ir para a Arábia? Você pelo menos cogita em treinar a seleção da Arábia? Porque caso o Ramon Dias aceite e o Corinthians comece a procurar técnico só o ano que vem, aí pro Corinthians seria frustrante, porque aí o Corinthians pode perder o Luiz Castro para outro time, ou o Tite para outro time, ou qualquer outro treinador que esteja nos planos do Corinthians, tá? Então o Corinthians tem que definir essa situação, essa proposta com o Ramon Dias para com a seleção da Arábia o quanto antes. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, tá? Antes de entrar na questão do mercado da bola referente a Roger Guedes e Yuri Alberto, quero trazer informações sobre o Igor Coronado que chegou para mim nesta tarde de hoje, tá? Corintianeiro, podemos perder o Igor Coronado novamente pro futebol árabe, fiel. As informações que eu cheguei é que o Igor Coronado ele tem proposta para retornar ao futebol da Arábia, tá? Eu não tenho a informação se ele pretende deixar o Corinthians não, mas há margens e indícios que isso possa acontecer, porque o Ramon Dias deixou muito claro que no time dele o Igor Coronado é banco de reservas, tá? E fiel, com todo respeito ao Igor Coronado, que pra mim foi injustiçado no Corinthians, tá? Eu só aqui não fico em cima do muro. Ele foi injustiçado no Corinthians, na Sul-Americana principalmente, porque ele fez uma ótima partida contra o Fortaleza, que era o melhor mandante no Campeonato Brasileiro. O Corinthians deu show contra o Fortaleza do treinador Vojvoda, em que o Igor Coronado foi destaque total da partida. Ele vinha jogando muito bem, vinha fazendo gols. Toda partida que entrou o cara vinha jogando, mas nas últimas partidas que entrou, o Igor Coronado tá bastante apagado, tá? Principalmente aí no último jogo do Corinthians. O Igor Coronado tá meio apagadinho nas partidas e precisa demonstrar mais se quiser brigar por titularidade. Mas a grande questão, a grande verdade aqui é a seguinte, tá? O Igor Coronado pode sim cogitar uma volta à Arábia ou uma negociação com qualquer outro time, se for para ele, se for para o Ramon Dias continuar no Corinthians, porque o Ramon já deixou claro que no time dele ele não é titular, até porque não tem como o Igor Coronado hoje ganhar posição do Rodrigo Garro, né, fiel? Venhamos e convenhamos, Rodrigo Garro tá jogando muita bola, deu 2 gols, fez o gol contra o Palmeiras, deu assistência pro Yuri Alberto, deu 2 assistências contra o Vitória e é para mim hoje no Corinthians a nossa principal contratação. Então o Corinthians não dá pro Igor Coronado jogar no lugar do Rodrigo Garro, porque o Igor Coronado joga bem na posição que o Rodrigo Garro joga, de frente para o gol, tá, fiel? Não de segundo volante, jogando lá atrás, vindo com a bola. Ali você vai queimar o cara, ali o cara vai ficar totalmente deficitário. Ele tem que jogar de frente pro goleiro, tem que jogar de frente para a área, armando ali, é ali que ele vai bater, fazendo aquela curva. É ali onde ele joga o seu melhor futebol. E devido às informações, com a permanência do Ramon Dias, é possível sim que o Igor Coronado aceite uma proposta árabe para voltar ao futebol árabe, tá, fiel? Ou se pintar uma proposta do Brasil, pode ser também que ele vá para o Brasil. No Brasil aqui, eu acho difícil ele ser negociado com outro time, porque no Corinthians ele ganha 2 milhões de reais. Será que outro time brasileiro está disposto a pagar 2 milhões para o Igor Coronado, sendo que ele está no banco de reservas do Corinthians? Eu não sei. Eu acredito que uma volta à Arábia seria mais benéfica financeiramente para o jogador, tá? Ele tinha tudo para continuar no Corinthians, mas com a permanência do Ramon, pode ser que o Igor Coronado cogita sair do Corinthians em 2025. A gente vai ter que esperar mais um pouco para concluir essa situação. Mas que ele tem proposta da Arábia, ele tem, tá, fiel? Já tem em mãos proposta para retornar ao futebol da Arábia. Combinado?
Comentem porque eu quero saber sua opinião referente ao Igor Coronado. Olha, informações super importantes que chegaram aqui nesta tarde no canal do Corintianeiro para você, tá? E agora a gente vem com a maior informação de todas, que foi o craque Neto aí no programa Os Donos da Bola, que deixou todo mundo aí de cabelo em pé, e obviamente que eu fui apurar com as pessoas que trabalham para saber a veracidade dessa informação, tá? O Neto disse que o Roger Guedes, tá, tem uma proposta de 21 milhões de libras, equivalente a 90 milhões de reais, para sair do Corinthians e ir para a Inglaterra. Teoricamente seria o West Ham, que é o clube que está sondando o Corinthians. A grande questão aqui é o seguinte, fiel, 90 milhões de libras é que o Corinthians arrecadaria o valor de 90 milhões, tá? Ele seria vendido por 180 milhões. É porque o Corinthians tem 50% dos direitos federativos do Yuri Alberto. Então, o Corinthians ficaria com 90 milhões, tá? Mas o preço dele ser vendido seria por 180 milhões de reais. O Augusto Melo deu uma entrevista, palavras do próprio Augusto Melo. Primeiro, ele parabenizou o Yuri Alberto pela fase que o jogador está vivendo, que é um menino bom, que é um menino de grupo, e que o Corinthians pretende continuar com o Yuri Alberto. Com toda certeza, ele não vai sair. Palavras do próprio presidente do Corinthians. Só que a gente sabe como funciona aí o mercado da bola, tá, Fel? Quando um clube quer tirar um jogador, principalmente do Brasil, os clubes brasileiros não competem com o futebol europeu, tá? Então pode muito bem aí o Corinthians ceder e aceitar uma proposta para o Yuri Alberto sair do Corinthians por 180 milhões de reais. Só que o Corinthians não pega 180 milhões na mão, tá, fiel? O Corinthians vai pegar 90 milhões de reais. E lembrando que o Corinthians fez um investimento, cara, um investimento de louco para trazer o Yuri Alberto. Ele negociou o Robert Renan, ele negociou o goleiro Ivan, ele negociou o Mantuan, tudo em prol do Yuri Alberto. Voltou mais uma bala de dinheiro para adquirir o Yuri Alberto, e hoje ele tem 50% dos direitos federativos do atleta, tá? Mas segundo as palavras do nosso presidente é que Yuri Alberto faz parte do projeto do Corinthians para 2025, será o nosso atacante e ele vai continuar. Pelo menos essas palavras foram do nosso presidente, tá, fiel? E eu já vou dar o que a fonte, o que a informação também passou referente a isso. E logo à tarde vem o Neto no programa Os Donos da Bola, dizendo que o Corinthians vai vender o Yuri Alberto por 21 milhões de libras, tá? Que está praticamente vendido, e que o Corinthians já estaria em negociações com o Roger Guedes para substituir o Yuri Alberto. E obviamente que eu fui perguntar para as pessoas com que trabalho para confirmar a veracidade, tá, fiel? E as informações foram exatamente a que eu passei para vocês alguns vídeos atrás. Primeiramente, para você tirar o Yuri Alberto do, se eu não me engano é o Al Rayyan, confirmam para mim se é o Al Rayyan, do Qatar, fiel, o Roger Guedes ganha 5 milhões lá. 5 milhões mensais. No Brasil, nunca, nem com patrocinadora master, ou sem patrocinadora master, ou com investidor, ou sem investidor, o Corinthians pagaria 5 milhões de reais por Roberto mensais. Isso nunca aconteceria no Brasil, pelo menos neste século que vivemos. Nenhum jogador no Brasil vai ganhar 5 milhões de reais mensais. Então primeiro teria que ver se o Roger Guedes aceitaria ganhar 5 milhões de reais mensais. Segundo, Fel, os clubes do Qatar, os clubes da Arábia, tiram jogadores da Europa. Eles vão lá no PSG, que é um dos clubes mais ricos do mundo, tira jogador lá de dentro. Eles tiram jogador do Bayern, eles tiram jogador do West Ham, eles tiram jogador do Real Madrid, eles tiram jogador do Arsenal, eles tiram jogador do Chelsea, porque é o país dos petróleos. Os caras não têm muito dinheiro, os caras têm muito mais dinheiro que a Europa. Assim como o Brasil não compete financeiramente com a Europa não compete financeiramente com o futebol árabe, com o futebol também do Qatar, fiel. Não tem como, tá? Então, como que o Brasil, vamos imaginar aqui um cenário, como que o Corinthians aqui no Brasil vai tirar do Qatar, tá? Um jogador que joga no Qatar, no Al Rayyan, titular, ídolo, artilheiro do clube. Como que o Corinthians vai conseguir fazer uma proposta que reduz o Roger Guedes sair de lá ou que seduz o Al Rayyan a ceder o Roger Guedes? Me expliquem, por favor. Vou esperar, vai. Me expliquem aí nos comentários. Cara, é praticamente impossível, tá? E foi exatamente o que a fonte me falou. Foi exatamente com as pessoas com que trabalho e que confio me falaram, corintianeiro. É praticamente impossível o Roger Guedes ser jogador do Corinthians. Com a patrocinadora Master
investindo no cara ou não. É impossível. O cara é ídolo lá, fiel. Como que você tira um cara ídolo que joga no clube do Qatar? Como que você tira um cara que é artilheiro do Al Rayyan? Não tem condições. É os clubes mais ricos do mundo. Não tem nada que os faça seduzir financeiramente, que você pode tirar o Roger Guedes lá. Nem o Al Rayyan você consegue seduzir e nem o Roger Guedes. E nem o Roger Guedes. Fiel, se não for o Al Rayyan, vocês me falam nos comentários, tá? E nem o Roger Guedes. Por quê, fiel? Porque o Roger Guedes ganha 5 milhões de reais e o Corinthians não vai pagar 5 milhões, tá? A questão do Yuri Alberto, eu já trouxe informações para vocês em vídeos passados, tá? Que ele não sairia do Corinthians, porque o Corinthians quer manter o jogador aqui por pelo menos mais um ano, tá? Então o Yuri Alberto não sai do Corinthians, informações minhas, e o presidente do Corinthians confirmou. Agora, se o presidente também não honrar com sua palavra, que já aconteceu, também é com 2 palitos, tá? Mas a informação hoje é Yuri Alberto permanece no Corinthians para 2025 e Roger Guedes está fora do Corinthians para 2025, porque o Corinthians jamais conseguiria equiparar o salário dele e ao contrário, ele está feliz lá. Ao contrário do Lucas Veríssimo, ele está feliz lá, fiel. A família adaptou, ele está feliz, então não há nenhum sentimento no jogador que o conduza voltar para o Brasil, certo, fiel? Então essas informações que eu tenho, obviamente que o Neto é um cara muito bem informado, de repente ele tem informações que nós não possuímos e pode ser verdade também, não estou descartando, estou passando para vocês as informações que eu tenho referente ao caso Yuri Alberto e Roger Guedes, combinado? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E quero deixar aqui a última informação para vocês sobre o mercado da bola, que é referente ao Lucas Veríssimo, tá, fiel? Lucas Veríssimo que já está em negociação com o seu clube para rescisão de contrato. O Lucas Veríssimo já está com destino marcado ao Brasil e o Corinthians é um dos principais interessados na sua contratação. Não sei se vai contratar, mas o que eu estou passando para vocês é que ele já está negociando a rescisão com o seu clube para retornar ao Brasil e o Corinthians é um dos principais candidatos a contratar o Lucas Veríssimo, tá? E qualquer informação referente que eu tiver, eu vou trazer para vocês. E obviamente um jogador livre no mercado é muito mais fácil você negociar do que um jogador que tem de direitos federativos em que você precisa ofertar para quebrar contrato. Lucas Veríssimo vai ficar livre no mercado porque as negociações já estão em andamento. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, tá? Não esqueçam, amanhã, 11h45, meio-dia, tem vídeo e à tarde farei uma live aqui pra vocês. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!